A paz do Senhor, bom dia a todos. Deus possa nos abençoar nesta manhã, mais uma manhã de vida, mais uma manhã, de paz na presença do Senhor. E nós estamos iniciando nesta manhã de domingo a nossa escola bíblica dominical. Estamos tratando neste trimestre a revista nossa, essa aqui, a Igreja Eleita. Estamos hoje na segunda lição, Domingo fizemos a abertura da lição desse trimestre e hoje nós estaremos na nossa segunda lição dessa revista, a Igreja Eleita, que tem um comentário do nosso pastor Douglas, Tá uma bênção. E os irmãos vão poder nos acompanhar e vamos aprender junto aí na nossa escola bíblica dominical. Nós vamos estar orando por você, por sua família, para que Deus continue abençoando esse dia maravilhoso que Ele tem nos dado. No nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós queremos Te louvar, Te engrandecer, ó Deus querido, por mais um dia de vida, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse despertar. Muito obrigado, Senhor, pela saúde, pela paz. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, continue sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, dando sabedoria, dando entendimento na Tua palavra. Que Teu Espírito, ó Deus, esteja dirigindo o Teu povo. Abençoa, Senhor, a Tua igreja nesses dias, ó Pai. Traz livramento, traz saúde. Não deixa, ó Pai, que as pragas desse mundo venham atingir o Teu povo. Não deixa, Senhor, que Seu povo venha ser perseguido, ó Deus, nessa terra. Mas ser conosco, Pai querido. Visita nessa manhã, ó Deus, algum irmão nosso, ó Pai, que possa estar enfermo. Alguém que possa estar ferido, ó Deus, seja alcançado por Tuas mãos milagrosas, Jesus. Te pedimos em nome de Jesus, ó Deus, que nós alcancemos de Ti, Senhor, misericórdia, para continuarmos em Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um hino da harpa aqui. Vamos cantar um hino da harpa. Cantar o de número 25. Glória a Deus. Vamos cantar o hino de número 25 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Quero a Ti dar louvor, pois és Rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória Te dou. O Teu nome é amor, pois Tu amas a mim. E eu quero andar nesse amor. Triunfante estou, confiando em Ti, meu Jesus, grande Consolador. Ó ungido de Deus, traze paz e perdão. Salvação, vida tens para os Teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviado ao trono de Deus. Glória a Deus. Nós hoje estaremos falando em nossas lições aqui. A primeira lição, que foi domingo passado, dia 5 de abril, nós começamos a introdução à carta aos Efésios, saudação e ao destinatários, Nós fizemos uma introdução sobre a carta aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e hoje nós estaremos na segunda lição,
que tem por título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Amém? Eu vou pedir aqui para a irmã Bernadette, ó, a revista é essa. Nós vamos estar lendo aqui, a irmã Bernadette vai fazer a leitura aqui do texto áureo, juntamente com os irmãos aí. Pai do Senhor, amados irmãos, bom dia a todos. Vamos ler então, né? Lição 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. É a nossa verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe, para quem não tem a revista, irmãos, encontra-se no livro de Efésios, no capítulo 1, versículos 3 e 4, de 9 a 14 depois. Efésios 1, versículos 3, 4, depois do 9 ao 14, amém? Versículo 3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Aleluia, glória a Deus. O irmão Júnior está nos acompanhando hoje também, e ele está colocando para os irmãos aí da igreja o link da página, né? E aí os irmãos só clica aí no link, você que está no nosso WhatsApp, faz parte do grupo da igreja, você clica no link aí, ele já vai encaminhar você diretamente aí para a Escola Bíblica Dominical, né? E envia aí para os seus vizinhos, seus amigos, seus parentes, para participar conosco dessa Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus. Será uma bênção hoje. Então vamos lá, a nossa introdução à escola hoje, o comentarista escreve uma introdução que diz assim: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta do apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde os tempos. Ele nos convida a louvar, a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então o apóstolo Paulo nessa carta, ele vai nos trazer uma reflexão e um convite para nós estarmos louvando e adorando a Deus pelo mistério da salvação, pela misericórdia do Senhor, em ter um plano salvífico para a sua igreja, para os seus escolhidos. Deus possa, então, nos alegrar e nos abençoar, porque nós temos motivos de sobra para glorificar e exaltar o nome do Senhor, né? Que aqui nós lemos no comentário, na introdução,
que desde os primórdios, desde o início dos tempos, Deus tem um plano salvífico para libertar o homem que estava caído. A palavra do Senhor nos diz que Deus, olhando do céu, não viu nenhum justo, nenhum sequer. E aí aprove a ele o plano da salvação em Jesus Cristo, para nos trazermos a justiça de Deus, para nos tornarmos justos como ele, né? Esse é o plano de Deus para nós. Não é tão simples e nem fácil para nós que somos homens carnais e naturais, mas é compreensível o desejo do Senhor para as nossas almas. O primeiro ponto, o primeiro tópico diz a nova posição em Cristo. Então vamos lá. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. O primeiro ponto, eu vou ler o primeiro ponto, que se chama a doxologia, e depois nós vamos passar para os outros pontos aqui, contando aqui com a colaboração da irmã Bernadette, do irmão Júnior, que vai estar lendo algumas passagens bíblicas aí, mas vai ser bênção hoje em nome de Jesus. A doxologia, aí tu fica pensando o que é doxologia? Para isso serve a escola bíblica dominical, né? Vamos estudar e vamos aprender aqui a reflexão a respeito da doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, que é capítulo 1, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Já deu para você entender mais ou menos o que é doxologia? É um termo utilizado para adoração, louvor, coração contrito, quebrantamento, reconhecimento de poderio, né? Então tem a ver com adoração a Deus. Amém? Vamos continuar aqui. Ele começa pela frase: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma doxologia, um reconhecimento, uma adoração. Onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça. E o versículo 6, né? Ou para louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, o Filho. Então, doxologia é um termo utilizado para a adoração e reconhecimento da glória e honra, né, de alguém, e em especial aqui do Senhor Jesus Cristo. Paulo começa esta carta fazendo essa doxologia, então, dando louvor e glória e honra a quem de direito. Amém? Ao único. Ao único. Nós vamos pedir aqui a irmã Bernadette que leu o ponto 2, as bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho que a realizou e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus.
Glória a Deus. Então, do capítulo 1 do livro da carta, né, aos Efésios, do versículo de número 3 ao versículo de número 14, Paulo traz essas reflexões, esses pensamentos aí, esse reconhecimento de tudo que o Senhor fez por nós e para nós, né? Para o louvor da sua glória. Nós vemos aí que o versículo 5 diz aí que nos fez agradáveis para si. É interessante nós notarmos esse pensamento de Deus aqui em nos tornar agradável para Ele. Lembra que a gente lê na palavra do Senhor que o pecado faz separação entre nós e Deus. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor eles não estão tapados, né? Para que não possa ouvir, mas que o nosso pecado está em Isaías 59, não me falhe aqui a boa memória. O nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Então Deus precisou nos livrar ou nos purificar do pecado para nos tornar agradáveis para Ele. Porque você vê que uma pessoa que você não gosta de ficar perto dele, uma pessoa que gosta de falar palavrão, uma pessoa que anda sujo, uma pessoa que vive roubando, que vive enganando, que vive mentindo, esta não é uma pessoa agradável de se conviver. Uma pessoa que vive fazendo de tudo para te desagradar, uma pessoa que vive te ofendendo o tempo todo, que vive humilhando, vive desfazendo de você, não é uma pessoa agradável de se viver. Tem pessoa que chega na sua casa que você dá graças a Deus quando ele diz, já tô indo, viu? Né? Porque não é uma pessoa agradável, não é uma pessoa que traz um convívio bom, né? Mas agora o Senhor nos faz agradáveis para Ele, agradável para si. Como é que Ele faz isso? Através de um processo de purificação, de transformação, através de uma mudança na sua vida, é que o Senhor nos torna agradável para Ele. Quem vive no pecado, quem vive a prática do pecado, não tem como agradar a Deus, não tem como ser agradável para Deus, tá certo? E aí depois ele diz que acolheu-nos por sua vontade redentora. A redenção nossa é uma vontade de Deus, ela não é uma vontade minha, não é uma vontade sua, ela faz parte da vontade de Deus. Deus quis assim, Deus operou assim. E aí o apóstolo Paulo faz todo esse reconhecimento. Isso aqui a gente ainda pode continuar chamando de doxologia, né? O reconhecimento da glória, o louvor a Deus por todas as coisas que ele fez. Isso tudo, como eu disse para os irmãos, do versículo 3 ao versículo 14, do capítulo 1 ainda da carta aos Efésios, Paulo traz toda essa reflexão e reconhecimento do que Deus tem feito por nós. O versículo 13, a parte B, ele diz que ainda garantiu, né, a validade da promessa. Como é que é isso? Deus tinha feito uma promessa de redenção, tinha feito uma promessa de salvação para a humanidade. E ele garante, né, a realidade, ele revalida a realidade dessa promessa quando ele envia Cristo Jesus para vir padecer o que padeceu, passar pelas coisas que passou, para nos redimir e para nos garantir essa salvação. Então nós vamos vendo aí que as bênçãos espirituais, elas começam dessa maneira, né? Em nós reconhecermos o que Deus fez por nós. Existem bênçãos, irmãos, que elas são materiais e existem bênçãos espirituais. Bênção espiritual, ela refere-se a tudo aquilo que é da nossa vida espiritual, que não faz parte das coisas do cotidiano deste mundo. Você ter uma casa boa aqui, ela é uma bênção material. Você ter prosperidade financeira, ela é uma bênção material. Mas você ter dons espirituais, você ter oportunidade de louvar a Deus, você ter curas divinas, isso tudo são bênçãos espirituais para a sua vida. Agora é certo que algumas bênçãos materiais que você recebe de Deus, elas podem se tornar uma bênção espiritual. Você pode usar algo que Deus lhe deu de material para abençoar alguém, tornando isso uma coisa espiritual. Você pode usar os seus bens materiais nessa terra para fazer a obra de Deus, para pregar o evangelho, para visitar os necessitados, as viúvas. Você pode fazer disso algo espiritual, algo que vai contar para a sua vida espiritual.
porque nós estamos de passagem nessa terra. Esse corpo, essa matéria, tudo que você possui aqui é passageiro. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos nessa terra, né? Nós, então, de passagem que nós podemos fazer dos nossos bens materiais algo de proveito espiritual para nós, tá certo? Estamos estudando aí nas terça-feira a respeito do arrebatamento, estamos estudando a respeito do milênio, e é interessante você compreender que tudo o que você faz aqui reflete na sua vida futura, reflete na sua vida eterna. Tudo que você fizer aqui precisa refletir na sua vida espiritual. E é isso que nós estamos aqui hoje meditando na carta aos Efésios. Essa revista vai ser de suma importância para a sua consagração para Deus, para o seu reconhecimento de quem é Deus e das obras que Ele tem feito na sua vida. Vamos continuar na leitura. Eu vou já pedir o irmão Júnior ali. O irmão Júnior hoje vai estar trabalhando assim nos bastidores, igual o Lombardi, né? Que você só ouve a voz, né? Ele já vai procurar ali uma passagem para nós, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Ele já vai deixar ali na agulha ali. E a irmã Bernadette, os irmãos estão gostando da leitura aí da irmã Bernadette, ou alguém quer fazer a leitura aí? Ponto 3, irmã Bernadette, a nova condição. Qual é a nova condição? A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Glória a Deus. Irmã Bernadette estava procurando ali, vê para nós ali, Hebreus. Não, o Júnior está na agulha ali. Aquele jeito. Hebreus quanto? 5:9. Hebreus capítulo 5, verso 9. Você tem sua Bíblia aí também, você pode ler. Pode ler. Hebreus 5:9. E, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Glória a Deus. Qual é, então, a eterna salvação para quem obedece, né? Tem muita gente que fala aí, toda vez que você vai pregar o evangelho, que você vai levar a palavra do Senhor, as pessoas dizem, eu já tenho Jesus, eu sou de Jesus, eu já tenho Deus, mas a Bíblia está dizendo aí, onde a irmã Bernadette leu, no capítulo 5 do livro de Hebreus, no verso 9, que essa bênção é para os que obedecem. Não basta você dizer que tem Jesus, não basta você dizer que tem o seu Deus, não basta você dizer que segue a Jesus ou isso ou aquilo outro, não. Você precisa obedecer. Jesus chega a dizer uma determinada oportunidade, né? Ele diz assim, como é que você me chama de Senhor se não faz o que eu vos mando? Se você não obedece. Todo mundo fala aí na rua, o Senhor Jesus Cristo, mas continua na prostituição, continua roubando, continua mentindo, continua no pecado, continua enganando o próximo. E não é nada disso que o Senhor Jesus requereu, né? O que Ele requer ainda nos dias de hoje de nós. Ele requer uma vida mais casta, uma vida mais pura, uma vida de santidade. E aí a pessoa não pode dizer Senhor, Senhor e não obedecer ao seu Senhor. Todo mundo que tem um Senhor sobre si precisa obedecer esse Senhor. E aí a irmã Bernadette acabou de ler aqui no livro de Hebreus, aqui na carta aos Hebreus, né? No capítulo de número 5, verso 9, que isso é para aqueles que o obedecem. Amém? O irmão Júnior localizou aí para nós 2 Coríntios aí, 5:17. Amém. Para quem é essa nova vida? 2 Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo,
nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Então precisa estar em Cristo para que as coisas velhas continuem lá para trás, porque ele está dizendo aí que elas já passaram e que tudo se fez novo. Então as práticas antigas, a vida antiga, as coisas antigas que nós tínhamos, elas ficaram para trás. Agora é experiência nova, é novidade de vida, né? É o que o Senhor falou com Nicodemos. Lembra que ele chega para Nicodemos: ô Nicodemos, você está por fora, você precisa nascer de novo. Você precisa ser uma nova criatura. Nascer de novo quer dizer que até aqui, onde você andou, o que você fez, é tudo errado. Começar de novo, começar do zero, Nicodemos. Vamos partir para uma nova vida. E essa nova vida, ela precisa do Espírito de Deus para te dirigir, para te mostrar o que é errado e o que é certo. E um novo nascimento, né, requer que você realmente comece do zero, igual uma criança, aprendendo tudo de novo, refazendo todos os passos, né, lentamente para chegar numa perfeição diante de Cristo Jesus. Amém? Encerramos aqui o ponto 3, falando que nós desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Quais são os benefícios que você desfruta dessa redenção de Cristo Jesus? Uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida, né, de prosperidade também, por que não? E quem tem uma vida, irmãos, levada para a santificação, ele vive mais tranquilo do que as outras pessoas. Fugiu daquele corre-corre, daquele desespero, né, que o povo vive aí fora, e desfruta de uma paz diferenciada. Quer dizer que nós não teremos dificuldades? Quer dizer que nós não teremos que passar por algumas tribulaçõezinhas? Sim. A Bíblia chega a dizer que são muitas as nossas aflições, né? O salmista diz que são muitas as aflições do justo, porém, de todas o Senhor os livra. Isso é um benefício vindo desta salvação em Cristo Jesus. O tópico 2, irmãos, ele vai falar de uma vida cristocêntrica neste mundo. O que vem a ser uma vida cristocêntrica? É uma vida agora que você foge do egocentrismo aí do ser humano, né? O homem, ele olha muito para si, olha muito para o seu umbigo, olha muito para o que lhe interessa. E aí você olhando e vivendo a sua vida por sua própria conta e risco, você anda como que no fio da navalha, propenso a cair. Tem uma pregação chamada Pecadores na Mão de um Deus Irado. Ela traz uma reflexão muito boa, a condição do homem andando por si só nessa terra, como se ele estivesse andando num precipício, numa corda bamba, ponto a cair em um abismo sem fim. E ele anda por seu próprio esforço, achando que ele é quem pode fazer as coisas, mas se Deus apenas com um toque ou com um sopro da sua boca, né, viesse contra ele, ele cairia nesse abismo. Pobre e coitado ser humano que acha que pode contar por si só para andar nessa terra. Nós precisamos entender que Cristo é o centro de tudo em nossa vida. Cristo precisa ser o centro de tudo em nossa vida. Lê para nós aí, irmã Bernadette, primeiro ponto, né? A vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecados e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Aleluia. Tópico 1. A revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia,
Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Glória a Deus. No versículo 9, irmãos, do que nós fizemos a leitura hoje de abertura e da carta aos Efésios, a irmã Bernadette até leu junto com os irmãos aqui, ó, o versículo 9, né, do capítulo 1, ele diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, a vontade que estava nele, né? O desejo dele mesmo, o seu próprio desejo, a sua própria vontade. Foi através disso que nós fomos resgatados, né? E aí havia um mistério, né? Hoje para nós ele é compreensível, para nós ele é bem claro, mas segundo Paulo que havia o mistério da salvação. Porque o que era isso que Jesus pregava, de que você precisava ser salvo? Quando você entende a palavra salvação, você pode usar ela em vários aspectos da sua vida. A pessoa que está no mar se afogando precisa de um salvador. Quem está no meio do trânsito pronto a ser atropelado precisa de um salvador. Quem está agonizando num hospital ou quem foi baleado em uma rua precisa de um salvador. Então você tem um salvador para cada necessidade específica aqui nessa terra. Então havia um mistério quando Jesus ou quando os discípulos falavam em salvação. O que vem a ser salvação? As pessoas estão bem, as pessoas estão vivendo a sua vida tranquilamente, ninguém está sendo perturbado, ninguém está sendo perseguido, ninguém está morrendo afogado. Por que eu preciso de um salvador? Do que se trata essa questão de eu precisar de um salvador? E aí Paulo vem dizer assim, o mistério da salvação. Qual é o mistério da salvação? Vem ser revelado esse mistério da salvação na palavra do Senhor. Aí você vai ler, está citado aqui na passagem que a Bernadette acabou de ler, João 3,16. O que é João 3,16? Vamos revelar o mistério da salvação. João, capítulo 3, versículo 16, que todo mundo fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mistério da salvação está embutido aí nesta revelação de que Deus amou o mundo de uma forma tão grande, né? Que enviou o seu Filho para que você tivesse uma salvação. Salvação de quê? Salvação do lago de fogo e enxofre, salvação de perder a sua alma para o diabo e ser lançado no inferno junto com ele, salvação de você estar nesse mundo aqui perdido, sem direção, sem um protetor. E aí aonde encontramos essa salvação? Que lemos aqui, numa vida cristocêntrica. Coloca Cristo no centro da sua vida, a vontade de Cristo no centro das suas vontades. E aí você vai ter salvação para sua alma. É um desejo de Deus para você. A Bíblia diz que Deus não tem desejo que você se perca. Deus não está torcendo para que você vá para o inferno. Deus não está torcendo para que você erre, para que você continue no pecado, não. O desejo de Deus é que todos se salvem. O desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É por isso que ele publicou a sua verdade. Na antiguidade, nos tempos não muito remotos, aí 100 anos atrás, aí, a Bíblia era algo muito restrito, não era todo mundo que tinha acesso. A Bíblia era pouco traduzida, era pouco difundida. A Bíblia começou a ser espalhada no Brasil, ela chegava escondida nos sacos de café, nos sacos de açúcar, ela vinha escondida nos navios, para que as pessoas pudessem ler e ter acesso. A Bíblia era escrita no latim por muitos e muitos anos. A Igreja Católica Apostólica lá dos Romanos, por muitos anos ela ocultou a verdade da Bíblia Sagrada ao povo. Só os padres, só o clero tinha acesso a essas revelações de Deus, essas cartas que nós lemos hoje de Paulo, nós não tínhamos acesso a ela. Era mistério para nós. O povo vivia do que os jesuítas falavam, vivia do que o padre ensinava. O padre dizia era lei. Os papas eram deuses da terra, porque só eles retinham a palavra da verdade.
Hoje ela está aí na sua mão. Você tem a sua Bíblia em papel, você tem a sua Bíblia em folha, você tem a sua Bíblia no tablet, no seu celular, você tem ela de várias formas, acesso gratuito ao conhecimento e ao pleno conhecimento de Deus. Por isso que hoje nós estamos estudando aqui no Facebook, aberto aí a todo mundo, qualquer pessoa lá no estrangeiro, lá no Japão, lá na China, nos Estados Unidos, pode acessar o Facebook agora e aprender conosco na palavra do Senhor. Então esta é a revelação de Deus para a humanidade, que Ele não quer que ninguém se perca, que ninguém vá para o inferno e que tenha uma vida cristocêntrica, onde Cristo é o centro, a vontade de Cristo é que vai prevalecer na sua vida. Vamos lá então, ponto 2 aí, né, irmã Bernadette? A plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céu e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que, no fim, todos serão salvos, mas que, finalmente, tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui, a palavra grega para tempos não é cronos, que faz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado, para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Glória a Deus. Esse ponto 2 aqui, ele é meio longo, e aí a gente precisa observar algumas coisas que o apóstolo, né, colocou para nós aqui e que o comentarista sabiamente aproveitou-as, né? E nós vamos fazer uma leitura breve aqui de algumas passagens. Ó, vou pedir para o irmão Júnior abrir em Hebreus, capítulo 1, né, verso 2 e 3. A irmã Bernadette vai procurar para nós aqui Romanos 14, 11. Hebreus aí, meu amigo. Capítulo 1, verso 2 e 3. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, é sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aí o apóstolo falando aos Hebreus, nós não temos, né, quem foi o autor da carta aos Hebreus, nós não temos uma clareza histórica ainda sobre isso, mas muitas pessoas atribuem também essa carta aos Hebreus ao apóstolo Paulo, pelo modo de falar, os pensamentos, né, e a escrita, e eu penso também como essas pessoas, né, embora não tenhamos gravado e nem escrito quem é o autor da carta aos Hebreus, mas o autor vem falar aí que Deus, tendo Cristo como resplendor da sua glória, o brilho da sua glória, né, ele não poupou ele não, ele mandou ele aqui para essa terra, tirou ele lá do seu lado, da sua destra, para vir padecer, para vir nos resgatar do pecado. E depois de tudo isso feito e consumado, ele retorna à sua destra. Ele está assentado à destra do Pai, né? Voltou para o seu poderio, para a sua glória, e vai voltar novamente aqui, para que nós não fiquemos aqui, para resgatar os seus escolhidos. Quem são esses escolhidos? Quem tem uma vida voltada para os pensamentos de Cristo, para a vontade de Cristo, para obedecer a Cristo. Aquilo que eu falei, não basta chamar Senhor, Senhor, tem que obedecer a esse Senhor. A irmã Bernadette encontrou aí. Romanos 14, 11. Porque está escrito:
pela minha vida, diz o Senhor. Todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Diante de Jesus ou por Jesus, toda vida vai confessar a Deus, vai reconhecer a Deus. Essa, segundo o nosso escritor aqui, o nosso comentarista, ele coloca aqui, nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão, ela é completamente restaurada em Cristo, né? Nós sabemos que quando Adão pecou, fez uma ruptura. O que é uma ruptura? Uma separação, quebrou alguma coisa, desfez alguma coisa que estava inteira. Então essa comunhão foi quebrada, foi despedaçada, vamos dizer assim, e separados fomos de Deus. Lembra que eu falei que o salmista diz, Isaías capítulo 59 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Essa ruptura criou-se lá quando Adão, o primeiro homem, juntamente com Eva, né, pecaram, desobedeceram a Deus. Então você pode observar que essa ruptura foi feita uma ligadura agora. Feita uma ligadura através de Cristo Jesus. Deixa eu ler aqui o que a irmã Jane colocou. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim aos que sacrificam, como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como que... Tarará, e ela colocou uma citação aqui, a irmã Jane. Eclesiástico, né? 9, versículo 2. 9:2. Vamos ler aí, vamos acompanhar aqui o pensamento da irmã. Glória a Deus aí, os irmãos participando conosco, isso é bom, é importante. Então, irmãos, aqui, enquanto os irmãos procuram ali, nós estamos comentando que a ruptura que foi criada lá no Éden por Adão e Eva, ela vem ser sarada, vem ser ligada agora em Cristo Jesus. Jesus nos enxerta, né, em uma videira verdadeira e nos traz a salvação, fazendo agora uma ponte, uma ligação entre Deus, e o homem. Só citou mesmo? Eclesiastes 9:2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Versículo diz o quê? 1. Deveras resolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão na mão de Deus, e também o homem não conhece nem o amor nem o ódio. Tudo passa perante a sua face. Isso. Essa passagem ela é interessante, que a gente de vez em quando fala lá na igreja, de vez em quando nós pregamos e dizemos o seguinte: você sabia que o ímpio, ele é abençoado lá no trabalho dele por sua causa? Sabia que o sol que nasce, né, para trazer plantação para o justo também serve para o ímpio se apodera também disso? Quantas vezes você é abençoado no teu trabalho e Deus não pode, por exemplo, vou te dar um exemplo, a irmã Bernadette é professora, a irmã Jeane é professora, a irmã Marilene e algumas outras irmãs que nós temos trabalham na área da educação. Deus quer abençoar uma dessas irmãs, a Bernadette, a Marilene, a Jeane. Deus precisa abençoar ela. Ela está orando, ela está clamando, ela precisa de dinheiro, ela precisa de um auxílio, as contas não estão batendo e ela jejuma, ela ora de madrugada e Deus então abre os céus e precisa abençoar essas irmãs. E aí manda um aumento de salário para elas. Deus não tem, né, não vai mandar um aumento de salário para a Bernadette especificamente. Aí ele manda para a classe da Bernadette, para todas as professoras. E aí, irmãos, aquela mulher que sai sexta-feira da escola, aquela professora, e vai para a farra beber pro tal do happy hour,
que vai para farra beber, que vai curtir, que vai dançar, ela não ora a Deus, ela não faz jejum, ela não clama a Deus, mas ela é professora, igual a irmã Jeane, igual a Bernadette, igual a Marilene, e aí na segunda-feira ela amanhece com um aumento de salário, porque Deus queria abençoar os seus escolhidos, queria abençoar os seus santos, e aí aquela pessoa também recebe um aumento de salário, porque Deus precisava abençoar as outras irmãs. O sol que brilha para nós hoje, para a nossa plantação, é o mesmo que brilha no quintal do ímpio, que passou a noite bebendo e prostituindo. Agora o versículo 1 que a irmã leu, diz que eles não reconhecem isso. Eles não reconhecem o poder de Deus, mas os santos reconhecem. E aí é sobre isso que trata essa passagem, né, que a irmã escolheu aí, que a irmã leu e botou para nós lermos aí também. É muito importante nós entendermos isso, que as coisas acontecem tanto para o ímpio como para o justo. Agora, o que você vai fazer disso é o que é interessante. Aí aqui a revista fala, né, que essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, né? Então essas bênçãos que trata aqui é para este mundo também, né? Não implica em salvação, né? Não, é o que nós falamos sempre. Prosperidade não implica em salvação. Você ter carro bom, você ter casa boa, você ter tudo do bom e do melhor não implica em salvação. Ou você ser pobre também e não ter nada também não implica em salvação. Humildade não está nos bens que você possui. Humildade não está em se vestir bem ou mal. Você muitas das vezes pode andar maltrapilho, mal vestido e ser completamente arrogante, não ter humildade nenhuma. E quantas pessoas são ricas, muito ricas, milionárias e são humildes, né? Então humildade nada tem a ver com bens, bem como a salvação. A salvação não se apega a bens. Salvação não se apega a você ter ou não ter alguma coisa. Não se apega em você dar ou não dar alguma coisa. A salvação é algo mais profundo. Trata-se de reverência, de reconhecimento do poder de Deus, de adoração a Deus, de colocar Deus em primeiro plano. Trata-se desse tópico que nós lemos aqui, né? Em uma vida cristocêntrica. Não chove aqui no meu quintal. Voltou. Tá dando um pauzinho aqui no meu celular aqui, que tá uma benção, irmãos, mas vai dar certo. Então, continuando aí, esse versículo aí, né, trata exatamente disso, que tudo é para o que jura e para o que não jura, para o que ora e para o que não ora, né? Deus é muito inteligente assim quanto a isso, e por isso que muitas pessoas também ficam iludidas, achando que tem Deus e que tá bom, né, a vida, né, com Deus. Glória a Deus, isso mesmo. Esse assunto foi no início da aula, verdade. Glória a Deus. É porque nós estamos fora de cronologia aqui, né, irmã? Benção a Deus, glória a Deus. Mas é isso mesmo, é porque pela distância, né, o assunto aqui, ele anda um pouquinho, mas aí os irmãos acompanham junto conosco aqui. 3. Nós continuando aqui, a palavra grega utilizada para tempos não é cronos. Lembra que nós falamos de cronos? É o tempo do relógio, né? O tempo contado. Mas é uma ideologia do Kairos. Kairos é tempo de Deus. O tempo cronos, irmão, do relógio, ele é diferente do tempo de Deus. Lembra quando a gente fala que um dia para Deus, que é como 1000 anos para Deus é como se fosse um dia? Esse é o tempo de Deus, é o tempo Kairos. Às vezes a gente quer uma coisa, Deus fala conosco agora, hoje, vou te dar uma bênção, e a gente já vai ali para a porta pegar. Mas ela é no tempo de Deus, ela não é no nosso relógio, ela é para depois, ou para amanhã, ou para agora mesmo, é quando Deus quiser, né? Deus é a bênção, Deus é a bênção. Vamos lá, irmã, 3. Louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, à igreja. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo.
Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Lê para nós aí Atos 17, 28, procura aí. Glória a Deus. Interessante que ele fala aqui que não é só, né, só ter uma vida de glorificação, não, mas tem que ter uma prática disso. Aquilo que a gente fala sempre, que a fé sem obra, ela é morta, né? Não adianta a pessoa só ter fé, ela precisa botar essa fé em exercício. Eu gosto sempre de usar aquela passagem em que Pedro vai subindo a porta do templo, na entrada, na porta formosa, e alguém está sentado pedindo esmola. E ele diz, né, olha, a gente não tem ouro e nem prata, mas o que a gente tem é fé. O que a gente tem é fé. Então toma, recebe, levanta e anda em nome de Jesus. E ele não só fala isso, ele bota a sua fé em prática. A Bíblia diz que ele toma o homem pela mão, puxa ele e o coloca de pé. Isso é fé. Isso é fé em exercício, em prática. Porque se você não tiver fé e colocar ela em prática, não adianta. Ele passava, falava com aquele moço e ia embora. Mas ele exerceu a sua fé e botou ela em prática. Ele puxou o homem e colocou aquele homem em pé. Precisa ter muita fé para fazer isso. Você chegar numa pessoa que está numa cadeira de roda aí no metrô, ou no trânsito, ou na rua, puxar ela pelo braço e falar, fica de pé em nome de Jesus. Né? Isso é o exercício da fé. E aí a gente fica muitas das vezes pensando quão homens de pouca fé nós somos. Porque se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, diz o Senhor, nós daríamos ordem aos montes e eles se transportariam. Então nós vemos que a nossa fé ela é muito pequena sobre o universo do que ela pode ser. Leia aí para nós Atos. Atos 17, 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Glória a Deus. Aí ele faz um comentário aqui, nosso irmão Douglas. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus. Tudo isso vem da parte de Deus. A gente não adianta achar que nós somos soberanos e que tudo nós podemos e que nós somos os tais, não. Tudo o que nós somos vem de Deus. Tudo o que fazemos e possuímos vem também dele. Sem ele nada nós teríamos, né? Tem um hino, um corinho que a gente canta na igreja que ele reflete muito isso e ele é muito belo, né? Quando ele diz que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por causa dele. Glória a Deus. Tem 1 Pedro 2,12 aí, quem tem aí na sua Bíblia? Glória a Deus. É Pedro quanto? 2,12. Tá ligeiro, já achei. Então vai. Gatilho Tá ligeiro ligeiro. aqui. Tô dando mole hoje não. Desejai afetuosamente como menino novamente nascidos. O leite racional não falsificado para que 1 por ele... Pedro 2,12. Primeira Peguei errado, né? Ele disse que estava ligeiro, aí vocês vão vendo aí, viu? 2,12. Pode ler, velho. Tá aqui. Achei. Pode ler. Perdão, irmãos, perdão. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Glória a Deus. Isso aí é a pregação do Evangelho, irmão, ela passa por aí, né? Ela passa por aí. É no fato de você ter na visão do seu vizinho, na visão do ímpio, na visão do gentil, uma vida reta. As pessoas olhar e falar, rapaz, fulano é de Deus mesmo, fulano é cristão, fulano... Isso começa a ser a pregação do Evangelho. As pessoas observam você o tempo todo. As pessoas estão de olho em você o tempo todo. Então, nessa prática cristocêntrica, de Cristo ser o centro da sua vida, também passa essa questão aí que nós lemos em 1 Pedro aí, 2,12,
que as pessoas vão te observar e você vai ser referência para essas pessoas de vida, de uma vida reta, consagrada e obediente a Deus, tá certo? Então vamos lá, agora vamos para o tópico 3, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O que nós vamos entender aqui por penhor da nossa herança? Qual é a herança que nós temos? Herança de vida eterna, salvação para a vida eterna. E qual é o penhor? Penhor, irmão, é garantia, tá? Penhor é uma garantia que você deixa, que você dá. O Espírito Santo de Deus é a garantia da nossa herança. Ele vai garantir para nós a nossa herança. Como? Nos mostrando os nossos erros, as nossas falhas e nos levando à palavra de Deus, nos levando ao conhecimento de Deus. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, que você está pecando, da justiça, o que vai acontecer, e do juízo. Então, o Espírito Santo é a nossa garantia da nossa herança ou da nossa salvação. Tópico 3, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Lê para nós, irmã Bernadette. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação, idealizado por Deus Pai. Item 1, o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, e o maligno não lhes toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que primeiramente quando você aceita a Cristo, quando você recebe Jesus como seu Salvador, você recebe um selo, né? Uma marca do Espírito Santo de Deus. E aí o comentarista faz uma menção aqui à antiguidade, quando o selo, né, de uma família, o selo de um rei, o selo de alguma patriarca, de alguma pessoa importante, tinha muito valor, né? As pessoas tinham no anel um brasão e aquele era o selo dele. Onde ele botava aquela marca, era como se ele estivesse dando uma palavra e aquilo tinha valor. E a pessoa ficava marcada por aquele selo, por aquela responsabilidade que aquele selo trazia. Então veja bem, o Espírito Santo de Deus, quando você aceita Jesus como Salvador, ele lhe traz um selo, uma marca. Aonde você estiver, o inimigo vai olhar e vai ver que você tem o selo da promessa, a marca do Espírito Santo de Deus na sua vida. E aí, depois deste selo, o Espírito Santo de Deus não para o trabalho dele. Ele não encerra por aí. Ele começa um trabalho de transformação na sua vida. Ele começa a moldar o seu caráter, ele começa a moldar os seus pensamentos e ele começa a trazer entendimento para você do que é servir a Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai convencendo você de quando você está fazendo a coisa errada. Ele vai mostrando para o homem que o juízo de Deus vai vir sobre aquilo. E o juízo é tão bom, irmão, que o juízo de Deus ele serve para condenar e serve para abençoar também, porque ele é justo. Ele é perfeito, ele reconhece quando você está certo, e quando você está certo, ele recompensa. E quando está errado, vem a justiça sobre você, né? A justiça sobre aquele pecado ou erro que você cometeu. Lê para nós aí, capítulo 1 João 5,18. Botou Gálatas lá. Quem? Você marcou aí. Calma que chega lá. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca,
Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Glória a Deus. Então, o que é nascido de Deus, ele não peca, ele procura, né, ter uma vida reta e santificada. E quando ele está assim, o maligno não toca. Lembra lá de Romanos 8:1? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se não tem condenação, não vai ter quem te aponte, não vai ter quem te, vamos dizer assim, acuse, porque você está purificado já, né, pela palavra de Deus. Olha, pastor. Vamos aqui, ó. A irmã Aurélia, pastor Levi e irmã Aurélia assistindo. Deus abençoe vocês aí. Áurea. Áurea. Glória a Deus. Pastor Levi, como é que tá as bênçãos aí? Deus continue abençoando o senhor aí no areal. Bom tê-los aqui conosco aqui. Deus abençoe. Então, amados, a irmã Bernadette até tinha localizado aqui Gálatas 5, 22, 23, trata dos frutos, né, do Espírito Santo de Deus. Quais são os frutos do Espírito Santo de Deus para a sua vida? Que vai fazer uma transformação se você tiver esses frutos, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo de Deus na sua vida precisa produzir frutos, né? E o que a Bíblia diz? Frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de alguém que se arrependeu, de alguém que foi transformado, frutos dignos de que as pessoas olhem e falem assim, nossa, pelo fruto que essa pessoa está produzindo, nós estamos vendo que essa pessoa realmente teve a sua vida transformada. Aí Gálatas no capítulo 5 vem trazendo para nós como é que é essa pessoa, como é que é a vida dessa pessoa, como é que é o trato dessa pessoa, como é que é a fala dessa pessoa, como é que é o comportamento dessa pessoa. Isso tudo são frutos que o Espírito produz na sua vida. Você recebe o selo do Espírito Santo quando aceita Jesus. Depois você permitindo, o Espírito Santo de Deus vem fazer morada em você. E quando você está cheio do Espírito, quando o Espírito Santo de Deus mora em você, você começa a produzir frutos agradáveis. A pessoa xingava, não xinga mais. A pessoa vivia espraguejando, ela não faz mais isso. A pessoa vivia uma vida de falhas e de pecados, ela não vive mais dessa maneira. Não rouba, não engana, não atrapalha a vida de ninguém, né? E isso é muito importante, o fruto do Espírito agindo em você. Glória a Deus. Lê aí, irmã, para nós, 22 e 23 de Gálatas. Gálatas 5. 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Você viu aí os frutos do Espírito e quais são? Você acha que você tem sido temperado, paciente, longânimo, né? Manso? É bem complicado, né, para alguns, né, conseguir. Tem pessoas que são sanguíneas, né, tem o sangue à flor da pele, assim, qualquer coisa já está irritado, qualquer coisa já está zangado. E quando a gente vai ficando mais velho, não que eu esteja ficando mais velho, nem o pastor Levi, né, mas quando nós vamos adquirindo uma certa maturidade, vamos chamar assim, a gente vai perdendo um pouco, né, dessa paciência, dessa calma, dessa mansidão. Depois a gente vai chegar num período da nossa vida, da nossa velhice, que nós vamos adquirir mais ainda essa mansidão, essa calma, essa tranquilidade. Então, os frutos do Espírito Santo de Deus na vida do cristão é algo muito importante, porque ele vai fazer o que nós falamos no tópico passado, no ponto passado, fazer com que a nossa vida pregue mais do que as nossas palavras. O fruto do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vai fazer com que as nossas atitudes pregue mais o Evangelho do que as nossas falas, do que a nossa boca. Tá certo? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. O penhor da nossa herança, irmã Bernadette. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Parei um pouquinho. Lê para nós aí,
2 Coríntios aí, 1, versículo 21 e 22. Enquanto ela procura aqui, os irmãos procuram aqui, vamos ver aqui. O termo que o apóstolo usa, né, no grego para escrever esta passagem que nós lemos é arrabon, que significa depósito ou penhor. Lembra que eu falei que você precisava ter um penhor, uma garantia de salvação? Então essa garantia é o Espírito Santo de Deus. Ele ficou aqui para garantir isso na sua vida, tá certo? E a palavra, né, ela tem uma origem semítica. Alguns irmãos ficam pensando, mas o que vem a ser uma palavra de origem semítica? Qual é a raiz dessa palavra, a etimologia desta palavra? Ela tem princípio ou raiz ou etimologia, que é a mesma coisa, em uma palavra semítica. O que eram as palavras? Lembra de Sem? Sem, um dos descendentes lá de Noé, não é isso? Isso. Sem, Jafé, Cão e por aí vai. Então, Sem, essa palavra semítica vem da origem do povo semita, que vem de Sem, lá do começo, lá, quando saíram da arca lá. Esses povos que usavam esses termos ou essa linhagem de palavra semítica vem desde dos hebreus, do povo de Deus, como também os árabes, que são descendentes semitas também, tá bom? Então, os descendentes semitas traziam essa palavra do grego aí, que ela tem origem semítica, por isso que fala semítica, de Sem. Glória a Deus. Achou aí, irmã? 2 Coríntios. Amém. Capítulo 1, verso 21, verso 22. Quem vai ler? Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Deu a garantia do Espírito, né? O penhor do Espírito em nossos corações. É o Espírito Santo de Deus que traz ao nosso coração o alento da salvação, de quando nós estamos passando dificuldade, nós estamos passando angústia, nós estamos atribulados, aí vem o Espírito Santo de Deus e traz aquela calma e diz assim, calma, vai passar. E aí o pastor Birailton diz assim, vai dar certo, né? Então é o Espírito Santo de Deus que traz essa calma, essa garantia aos nossos corações de que tudo isso aqui é passageiro e que a salvação é certa em Cristo Jesus. Continua, irmã Bernadette, onde tu parou. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. E isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Tem gente que acha que uma vez salvo para sempre. Eu já aceitei, já fui batizado, posso fazer o que quiser e por onde andar, que tá tudo certo, tudo não. Você precisa manter a sua salvação, você precisa manter uma vida reta, uma vida de obediência, uma vida de temor a Deus. Você precisa garantir, né, esta salvação no nome de Jesus. Irmão Júnior, se o senhor conseguir encontrar meu carregador aí, tá dando um sinalzinho aqui que vai já acabar a bateria aí, os irmãos vão ter que nos perdoar se acabar. Não vai ser esse não. Ou então, se tu achar esse aí, glória a Deus. Vai ter que pegar uma extensão. Glória a Deus. Vai perdoando aí, irmãos. Isso aí a gente vai aprendendo, né? Que tem que carregar o celular antes, esse negócio todo aí e tal. A mão do auxiliar aparece. Glória a Deus. Então nós lemos aqui e aprendemos que salvação, irmãos, ela é algo, né, muito necessário. A salvação é uma coisa muito boa, muito maravilhosa, mas que você precisa manter ela. Você pode perder a salvação. Você pode perder a salvação, você pode jogar ela fora. Como é que você faz isso? Quantas pessoas apostatam da fé? Quantas pessoas voltam atrás na sua fé, né, e deixam de garantir essa salvação? Jesus comprou,
Jesus fez o que era necessário para lhe garantir vida eterna, fez. O Espírito Santo de Deus não está aí para nos convencer e para nos mostrar os nossos erros, está, mas isso tudo passa pelo seu querer, passa pela sua vontade. Deus lhe deu o livre-arbítrio e você vai manter essa salvação se você assim preferir, se você quiser. O apóstolo Paulo luta, né? Ele fala que lutava para fazer o que era correto. Aquilo que não era bom sempre vinha para ele fazer, mas é que ele lutava desesperadamente para fazer o que era certo. E nós precisamos garantir essa salvação. Mas isso é tema para um outro estudo, para um outro momento. A questão de predestinação, de eleição, se você perde ou não perde a salvação, nós vamos entrar nesse tópico em um outro momento. Tem que ler Mateus aí. Glória a Deus. Mateus 24:13. Diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E quem não perseverar? Aí fica no ar a resposta. É contido já, né? Contido já é. A resposta já está embutida aí. Quando ele diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Claramente quem não perseverar pode perder a sua salvação. Então nós precisamos lutar em manter a nossa salvação. A conclusão, irmãos, aqui do comentário do nosso irmão Douglas, pastor Douglas, diz assim: nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Está sendo restaurado ou é restaurado em Cristo Jesus tanto as coisas que você vê como aquelas que você não vê. O plano espiritual como o plano material é restaurado pela salvação que há em Cristo Jesus. A sua vida material ela foi restaurada e ela está sendo restaurada em Cristo Jesus. E a sua vida espiritual, que é aquilo que muitas vezes você não vê, não tem como ver, também está sendo restaurada no plano da salvação de Cristo Jesus. Glória a Deus. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao eterno Deus. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino está plenamente executado. O que ele está dizendo aqui? Tudo isso que nós falamos, tudo isso que nós estudamos hoje, deve ser uma redundância, né? Em um só ponto. Qual ponto? Louvor e adoração a Deus. Tudo isso deve culminar no louvor e na adoração a Deus. Servir para nós de motivo para a adoração a Deus. Amados irmãos, estamos concluindo aqui a lição de hoje da Escola Bíblica Dominical. Foi uma bênção poder estar com todos os irmãos, cada um dos irmãos que estiveram nos assistindo. Deus possa vos abençoar grandemente. Mandou passarinho, primo. Obrigado pela sua atenção. Até a Sara, né, nossa sobrinha, prima do irmão Júnior aqui, filha da minha irmã. Ela está também acompanhando conosco. E se você perdeu alguma coisa dessa escola bíblica dominical, ela vai estar gravada aí no Facebook. Você pode depois assistir com calma. Pega a sua Bíblia, né? Talvez você chegou agora já no final, mas você pode assistir. Ela vai ficar gravada, vai ficar salva no Facebook. Depois nós vamos ver com o Júnior, mais o Anderson, a irmã Juliana, o irmão Lucas. Nós temos uma equipe aí de TI aí na igreja, técnico de tecnologia aí, né? Internacionais. Que vão colocar também no YouTube, também, na nossa página do YouTube. E aí você pode assistir a aula na íntegra, desde o começo até o fim, tá bom? Então, contamos com vocês sempre aí. Nós teremos o nosso culto hoje em nossa igreja e também transmitido na live ao vivo aqui no Facebook, que você vai poder acompanhar. Alguns irmãos participaram da Santa Ceia ontem à noite. Fizemos um culto de ceia lá na igreja, alguns irmãos participaram e outros preferiram participar hoje. Nós dividimos a Santa Ceia em 2 etapas e teremos hoje também Santa Ceia na nossa igreja e transmitida também aí na live ao vivo aí no Facebook. E você pode participar. Então, a partir de 6 horas, 18 horas, nós estaremos voltando com a nossa live ao vivo do culto de Santa Ceia. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus de potente graça e misericórdia, nós queremos continuar te adorando, ó Deus, no decorrer desse dia.
Que o teu Espírito continue conosco, continue com cada um dos teus filhos nessa terra, para que nós possamos ter uma vida íntegra, ó Deus, e reconhecendo o teu poder e graça sobre as nossas vidas, possamos te louvar a cada dia. Senhor, toma em tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos, ó Pai querido, para continuar guardando e livrando de todo mal. Continua abençoando e curando, ó Deus querido, em nosso meio, para louvor do teu nome, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos e todos digam amém. Glória a Deus. A Deb, há 60 anos, conservando a chama pentecostal. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Até às 18 horas, querendo Deus.